Quando um ouvinte perguntou, professor, não sou reconhecido pela minha líder, entrego o melhor resultado, sou assíduo, participativo, cooperativo, porém todo mundo cresce e eu não. Qual foi a minha resposta? Que bom ter você aqui no canal, muito obrigado por estar curtindo, compartilhando, pela sua interação, pelas suas sugestões, críticas, dicas de pauta, muito obrigado mesmo, lembrando que este canal e as nossas publicações são feitos para você, para atender a sua demanda, as suas dúvidas. Hoje é 6 de outubro de 2021, nós estamos aqui em Blumenau, Santa Catarina, uma parte da nossa equipe está aqui no prédio ao lado, fazendo mentoria em novos negócios. Nós estamos aqui no nosso treinamento de processos comerciais, gestão de vendas com PNL. E gostaríamos de compartilhar, conversar um pouquinho com você sobre o tema de hoje. Todos os dias a equipe se reúne fisicamente ou virtualmente e discute qual a pauta do dia, que momento se está vivendo, o que as organizações precisam. E foi engraçado que o dia começou muito cedo, lá às 8 da manhã, com um comentário na Pan News, quando um ouvinte perguntou, professor, não sou reconhecido pela minha líder, entrego o melhor resultado, sou assíduo, participativo, cooperativo, porém todo mundo cresce e eu não. Qual foi a minha resposta? Conversei com a equipe, lógico, a resposta foi o seguinte: só há 2 momentos onde uma liderança não reconhece um bom trabalho. Primeiro, ela não percebe, e aí pode ser porque ou você não deixa claro, ou ela enxerga de outra maneira. Você pode ser, por exemplo, muito numérico, entregar números e ele acreditar que você precisa ser melhor com pessoas, ou ao contrário, você é humano, resolve tudo para todos e ele apenas enxerga números, ele ou ela, enfim, tá? Ou em um segundo momento ele tem receio, tem medo da sua ascensão e aí, claro, ele te bloqueia, te veta e aí só promove aqueles que ele acredita que nunca irão fazer sombra para ele ou ela. Bom, no primeiro caso, alguém que não percebe o que você faz, primeira pergunta, você realmente tem um desempenho superior? Você tem certeza do que está entregando? Está pautada em números? Está pautado em dados estatísticos? A comprovação disso que você faz? Ou você acha? Em um segundo momento, estamos aqui entre treinadores, entre pessoas que entendem de vendas. Você fala a linguagem desse chefe? Identificou o que ele quer exatamente de você? Esse é o primeiro ponto, né? Em muitos momentos aquilo que você passa não é aquilo que efetivamente aconteceu ou não é da linguagem que alguém precisa entender. Basta lembrar daquele estudo sobre os aviões, uma pequena historinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados queriam reforçar a fuselagem dos aviões. E aí cada avião que levava tiros e voltava para as bases, eles começaram a mapear aonde levavam tiros esses aviões e descobriram que a maioria dos aviões levavam tiros em alguma parte não tão vital e conseguiam voltar. Até que um estatístico falou, mas opa, isso está errado. Esses aviões que conseguiram voltar, mesmo depois de tomarem tiro, significa que aquela parte está bem reforçada. Nós temos que entender aonde que o avião toma tiros que impossibilita que ele volte. E aí eles foram atrás de aviões que haviam caído em lagos, plantações, estradas, e aí descobriram que aonde se levava tiros e que o avião não voltava, havendo aí a captura ou a morte do soldado, era quando recebia tiros na cabine do piloto e na fuselagem ali do motor. E aí eles resolveram fazer com que os próximos aviões que fossem produzidos e aqueles que já estavam em poder deles tivessem reforçado efetivamente o motor e ali onde ficava a cabine do piloto. Olha a diferença de percepção. Então isso pode estar acontecendo com você. Primeiro, faça essa pergunta: realmente eu sou participativo, eu sou bom, eu entrego o resultado ou eu acho que? Primeiro, se certifique, você tem certeza? Segundo, tentou comunicar na linguagem do chefe, da líder, do líder, seja qual for a nomenclatura, passando por essas etapas e você, ok, fiz tudo isso, aí é medo, aí não tem o que fazer. E isso acontece e acontece muito. Quando um líder tem medo de um liderado, ele ignora 2 regras básicas. Primeiro, Mateus, primeira regra básica do líder: liderança é atingir resultados com pessoas. Novamente, liderança é atingir resultados
com pessoas ou por meio de pessoas. E segunda grande lei da liderança, um líder só cresce quando ele consegue puxar alguém. Se coloca aí hoje no lugar que você é um supervisor, para que você chegue a gerente, ou um gerente para chegar a diretor, alguém tem que ocupar a vaga dele. Então o líder, ao invés de ter medo, ele precisa fazer com que ele possa colocar alguém no lugar atual dele para que ele possa crescer. Até porque liderança não é gerar seguidores, é criar novos líderes. Isso acontece com todo mundo. Certa vez um professor lecionava em uma faculdade e ele tinha simplesmente o melhor currículo e a maior experiência daquela faculdade. E todo começo de ano ou meio do ano, quando ele entrou na faculdade, ele entrou para dar aula na primeira fase. E aí ele sempre ouvia da coordenação: não, você é um professor de primeira fase, você não abriu turma, portanto você não vai ter turma. E aí esse professor perguntava: mas por que eu não posso dar aula na segunda, na terceira, na quarta e na quinta fase? E aí a coordenação respondia: não, porque não pode repetir, professor. E o tempo foi passando e esse professor realmente só dava aula quando abriam turmas na primeira fase. Porém ele via que vários outros professores repetiam na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava fase, em outros cursos também, e só ele não. E aí um dia essa liderança veio: olha, professor, esse semestre novamente, infelizmente, o senhor não vai ter aulas porque não abriu turma de primeira fase. E esse professor parou, pensou: vou responder, não vou responder? E ele não respondeu, porque ele sabia que entregava o melhor desempenho, ele sabia que tinha uma titulação excelente, sabia que tinha uma experiência maravilhosa, sabia que os estudantes, as estudantes pediam por ele. Entretanto, passada esta primeira etapa, de que ele sabia, tinha certeza do que entregava e que a coordenação entendia os bons resultados, ele entendeu que ele não conseguia ter um melhor desempenho e um melhor aproveitamento na instituição, porque a coordenação tinha medo dele, medo da sua competência. E aí ele não respondeu nada, porque aonde está o problema dessa questão? Não é o fato de abrir novas turmas na primeira fase ou não, é você pegar o teu melhor profissional, melhor aqui que eu digo um bom profissional, e não aproveitá-lo. O erro não está no professor não ter disciplina porque não abriu turma de primeira fase, mas é você pegar um bom professor e achar que ele só pode dar aula na primeira fase, quando na verdade ele era o mais capacitado para lecionar em todos os cursos, em todas as fases. E eu pergunto para você, empreendedor, empreendedora, gestor, gestora, especialmente na área de vendas, que é o elo que nos une por aqui: será que você, ao ter medo de alguém, será que você, ao não deixar que alguém cresça porque tem medo, você está fazendo bem ou está fazendo mal? Pense nisso. Será que você, supervisor de vendas, gestora de vendas, diretor de vendas, ao acreditar que segurando pessoas em cargos hierarquicamente mais baixos, ao não deixar com que talentos cresçam mais ou floresçam, você está fazendo aí uma atitude inteligente ou está tapando o sol com a peneira aí por poucos meses? Pense nisso. A área de vendas, assim como qualquer área organizacional, ela precisa de foco, ela precisa de disciplina, ela precisa de planejamento, ela precisa de processos, ela precisa de racionalidade. A área de vendas, novamente, ela só vai para frente com pessoas. Por quê? Mateus, 2 regras sobre pessoas, novamente sobre liderança. Primeira, liderança é atingir resultados por meio de pessoas, com pessoas. Qual é a segunda regra? Você lembra? Coloque aqui embaixo no comentário. Lembra qual é a segunda regra? Para que você cresça, suba, você precisa fazer com que alguém cresça. Até porque os melhores resultados, as melhores e maiores inovações não vêm de máquinas, só vêm de pessoas. Essa é, aliás, a ideia da gestão do conhecimento. A inovação não vem de máquina, vem de pessoas.
Toda e qualquer grande tecnologia que nós temos hoje na humanidade ainda é pensada, desenhada, projetada, criada, implementada por pessoas. No futuro, quem mandará no mundo não serão os robôs, serão os donos das fábricas de robôs. Você pode pensar isso com robô, impressora 3D, qualquer questão. Ela ainda é criada por um ser humano, desenhado, protótipo por um ser humano, quem faz a manutenção é um ser humano. Ainda não existe máquina que nasça por si, se procrie por si. Então, por favor, pense nisso, você líder. Ao limitar os seus liderados, ao segurar, ao manter seus liderados abaixo de você por medo, você está fazendo um péssimo negócio. Primeiro, para a saúde mental daquelas pessoas. Segundo, para a organização a qual você está trabalhando e que no momento você ocupa um cargo mais alto. Só que não demora muito, como você está aí represando pessoas competentes, os resultados vão diminuir, porque essas pessoas vão ficar doentes, elas vão pedir para sair da organização, elas não vão mais atingir os mesmos resultados, sua equipe vai ficar desfalcada e daqui a pouco o próximo a sair é você. Pense nisso, líder. Um abraço, até mais.